Olá, pessoal! O Amor em Gotas de hoje nós vamos conversar sobre cama compartilhada. Vale ou não vale? O que você acha? Já deixa aí para mim nos comentários para a gente conversar sobre isso. Também é um assunto polêmico, mas que vale a pena ser discutido e vale a pena trazer algumas considerações a respeito dele. Os prós, os contra, as dificuldades, o que a gente pode estar fazendo com os nossos filhos, melhorando o relacionamento deles e usar ou não a cama compartilhada. O que você acha? Coloca aí nos comentários para mim. Então, o Amor em Gotas de hoje, nós vamos falar sobre a cama compartilhada. Mais algumas gotinhas de amor aí para você. Beleza? A primeira consideração que a gente precisa fazer é o seguinte: por que será que nós que somos adultos, independentes, autônomos, já com muitas coisas resolvidas, a gente dorme juntinho, não é? Com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, e a criança que é ainda insegura, indefesa, por que ela tem que dormir sozinha? Cheia de medos. Como que é isso? É o primeiro ponto para a gente pensar nesse assunto. Por que a criança tem que dormir sozinha e nós que somos adultos, já responsáveis, podemos dormir junto? Pois é, né, gente? Eu não sei se você lembra lá na sua infância, quando você tinha um pesadelo, quando você via um filme ruim e você ficava pensando naquilo, você viu algum acidente, alguém contou uma história chata para você, uma história ruim, e você não conseguia dormir e você tinha vontade de ir para a cama dos seus pais, para aquele aconchego, para sentir segurança, para sentir apoio, e eles não deixavam. O que você sentia? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Pois é. Porque o que é, na verdade, a cama compartilhada? Pode ser chamado também de sono compartilhado, quarto compartilhado. É quando você dorme na mesma superfície ou no mesmo ambiente que a criança. Então, pensa bem, a gente fica longe da criança o dia todo. Nem sempre a gente consegue um horáriozinho durante o dia para estar ali com a sua criança, para dedicar tempo. Aí você fica o dia inteiro longe da criança ou sem tempo de estar com ela. E quando chega na hora de dormir, não pode. Vai dormir na sua cama sozinho, lá no quarto, no seu quarto, na sua cama sozinho. Será que é legal? A gente precisa pensar, não é? Então, na hora que é pra gente ficar juntinho, aconchegante, a gente deixa a criança sozinha para dormir lá com os medos, com as inseguranças, com as tristezas às vezes, não é mesmo? Será que é uma boa? Então, na verdade, a cama compartilhada, ela tem a ver com a criação com apego. Ela tem a ver com todo aquele conceito da disciplina positiva, né, da criação com amor, com generosidade. Então, tá relacionado a isso, sim. Porque, na verdade, a cama compartilhada, ela promove na criança aquela sensação de segurança, de tranquilidade, de apoio. Então, a criança fica emocionalmente mais estável. Concordam? Porque, na verdade, a gente tem que ir observando a necessidade da criança. Por exemplo, não tem um dia que ela está mais agitada, mais cheia de medo, aconteceu alguma coisa? Por que não você compartilhar a cama com ela, para ela se sentir segura, para você ali contar uma historinha, para você orar com ela, e aí os dois estão ali aconchegantes, aí ela dormiu, você pode colocar na cama dela. Nós vamos conversar sobre tudo isso aqui, fique atento aí. Então, na verdade, a cama compartilhada, ela ajuda a resgatar esse apego, essa conexão que a gente precisa ter com o nosso filho. Ela tem a ver, aquela conexão com a criança que você precisa estar sempre desenvolvendo. E uma das formas pode ser a cama compartilhada. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não aprova a cama compartilhada para bebês. Se for o caso de usar a cama compartilhada porque os pais chegaram à conclusão que é o melhor para aquele momento, os pais precisam tomar uma série de cuidados, porque
precisa ter segurança. Então, olha só os cuidados que os pais precisam ter se eles decidirem colocar o bebê na cama deles antes de 1 ano. Olha só que interessante. Porque, na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que até 1 ano o bebê durma na caminha dele, no berço dele, certo? Pode até ser dentro do quarto dos pais, mas dentro de um espaço separado, protegido. É o que a Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta. Mas se você decidir colocar o seu bebê antes de 1 ano na sua cama, aí você tem que tomar uma série de cuidados, olha só. Tem que ser com segurança. Primeiro, o colchão tem que ser firme, porque senão, naquela coisa de balançar, colchão de mola, colchão de água, prejudica, porque durante o sono você pode cair para cima do bebê, entendeu? O bebê pode pular para fora da cama, então não é legal, é colchão firme. Porque, na verdade, você tem que evitar também o superaquecimento. Por exemplo, se você cobre com coberta, o bebê já está cheio de roupa. Você cobre com a coberta, o bebê pode sufocar dentro da coberta, o bebê pode escorregar lá para dentro da coberta, para baixo, né, em direção aos pés e sufocar. Então, você tem que tomar cuidado, ele pode ficar superaquecido, então não é legal, tem que tomar cuidado. Outra coisa também, você deve colocar, sabe os espaços vazios, por exemplo, entre o colchão e a parede? Você tem que colocar objetos ali que tirem essa diferença. Por exemplo, se a cama estiver afastada da parede, você tem que colocar alguma coisa ali para não deixar aquele vazio. Se a cama está encostada na parede, colocar cobertores, almofadas, para não deixar a criança ficar de repente cair naquele buraco ali. Eles orientam também que, se for bebezinho, que ele deve dormir do lado de um só dos cônjuges, de preferência do lado da mãe. Então, por exemplo, a mãe deita no canto, põe a criança entre a parede e ela, forra o cantinho ali com uma grade ou almofadas, um móvel, para não deixar aquele buraco vazio, não pode deixar aquele buraco, porque senão a criança vai rolar, tem o perigo de cair, então não é legal. E mais perto da mãe, porque a mãe está amamentando, então a mãe, quando está amamentando, ela tem aquele senso de lucidez maior, de alerta, aquele senso de alerta. Qualquer coisa que a criança mexer, fizer, ela acorda. Porque até a questão da amamentação, ela já libera, né, hormônios que fazem com que a mãe fique mais alerta. Então é um outro cuidado que você deve ter. Por exemplo, se os pais utilizam drogas, álcool, fumam ou medicamentos para dormir, não faça cama compartilhada, porque você vai ficar com o seu sentido de alerta prejudicado. Então, não é legal, certo? Outra coisa também, pais obesos, não faça cama compartilhada, porque o perigo de sufocamento é grande. Você pode, sem querer, durante a noite, voltar para cima da criança e sufocar a criança. Então, não pode. Se a criança tiver com febre muito alta, não faça cama compartilhada, porque pode aumentar ainda mais a febre por causa do superaquecimento. Então, são detalhes que você precisa ter cuidado se você decidir fazer a cama compartilhada antes de 1 ano de idade do bebê, certo? Agora, eu vou contar a minha experiência de quando eu era criança, de que eu sentia necessidade de ir para a cama dos meus pais. Então, a gente ia muito para a fazenda do meu avô e a gente dormia num quarto enorme, cheio de camas. E eu tinha muito medo do bacurau, que tinha uma ave lá que cantava. E eu morria de medo do bacurau, ficava preocupada olhando para o teto, com aquelas coisas, aquele teto muito alto. Eu tinha medo, então eu me sentia super segura. Eu ia para a cama dos meus pais e eles deixavam. Então isso para mim foi muito importante. A gente sente aquele aconchego, você dorme tranquilo, assim, sabe? Aquele relaxamento. Então isso é muito importante para o emocional da criança. Então, essa é uma das minhas experiências. E outra também é que na casa dos meus pais, né? Eu gostava de acordar de noite, ir para a cama deles e eu dormia na cabeceira transversal. Em cima da cabeça deles,
eu deitava na cabeceira assim transversal e depois que eu dormia meu pai me levava para minha cama. Então isso me dava muita segurança. Eu dormia tranquila. E eu gosto também de contar o caso do meu filho mais velho, né? Ele fazia a mesma coisa que eu, engraçado, né? Sem eu ter ensinado, sem nada. Ele saía da cama dele, ia para nossa cama e deitava assim, ó, na transversal, na cabeceira, sabe? Por cima da nossa cabeça. E aquilo deixava ele tranquilo também. Então, como eu tive uma experiência positiva em relação à cama compartilhada na minha infância, eu também proporcionei isso para os meus filhos. Agora, o meu filho mais velho, ele teve facilidade de largar a cama compartilhada. Já o mais novo, não. O mais novo ficou bem tempo, até uns 9, 10 anos, ele ainda dormia na nossa cama. Então a gente seguiu, que depois eu vou falar, essa transição, como que você faz para a criança ir deixando a cama compartilhada. Eu vou falar daqui a pouquinho. E eu queria contar também o caso de uma aluna que a gente teve na escola onde eu trabalhava e que os pais foram conversar com a gente porque ela já estava com 5 anos e ainda dormia na cama dos pais. E aquilo incomodava demais, e ela dormia direto, diariamente, não tinha nem essa questão da transição, nada. Elas nem sabiam que existia essa questão da transição. E o pai ficava muito incomodado, ele tinha dores na coluna terríveis, porque ele tinha que ficar todo contorcido para poder dar lugar para a menina. E a criança, você sabe, né? A criança é espaçosa, né? Abre os braços, abre as pernas e quer ficar à vontade na cama, né? E isso estava prejudicando o sono do pai, principalmente, mais do pai, porque ele tinha que acordar cedo, trabalhar, e ele não tinha, a criança ficava ali realmente atrapalhando, e ela também não dormia bem, porque ficava, né, batendo num, batendo no outro, encostando, então era desconfortável. Aí nós orientamos essa família, esse casal, ensinamos eles a fazerem a transição. Vocês acreditam que depois de um tempo nós perguntamos como é que estava a situação? Fizeram os combinados, né? Porque não pode esquecer dos combinados. Tem que conversar com a criança sobre isso, como é que vai ser, que já está na hora dela ir para a caminha dela, que ela já está grandinha, que na caminha dela ela vai ser mais confortável, o que ela acha da gente fazer essa transição, ela começar a dormir na caminha dela. E eles fizeram tudo que a gente orientou, e para surpresa de todos, a menina na primeira noite que foi para a cama dela, amor, gostou, era tudo que ela queria. Só que ela não sabia expressar, a menina tinha 5 anos, como que ela ia saber expressar que ela queria ir para a cama dela? Ela não sabia como fazer isso. Mas ela amou, a mãe que ficou mais preocupada, ficou chorosa, ficou sentida. Ah, não, eu vou tirar minha filha daqui e tal. Não, a menina já estava pronta para ir para a cama dela, e foi apenas uma noite. E ela passou para a cama dela tranquila, não deu problema nenhum, aceitou super bem. Então, a questão da cama compartilhada, você vai ter que ver como funciona na sua família, o que é melhor para sua família, o que é melhor para sua criança. Ela está precisando, é um momento que ela está mais frágil, que ela está mais insegura, que ela tem medos. Então, o que a gente precisa fazer? Acolher. Não é o que a gente aprende na disciplina positiva? Que nós precisamos acolher o medo, a frustração da criança, a raiva. Então, a cama compartilhada pode ser uma forma de você acolher a sua criança quando ela estiver numa situação de medo, de algum transtorno, de alguma dificuldade, até ela se sentir mais segura, e você vai ver que ela mesma vai querer ir para a cama dela uma hora. Então, para cada filho vai ser de um jeito diferente, para cada família vai ser de uma forma diferente. Você precisa ser sensível a necessidade da criança e estar atento para atender essa necessidade. É isso que você precisa fazer. Qual é a necessidade da criança? É ela dormir na sua cama hoje? Então vamos lá, vamos compartilhar a cama, não é? Agora, na hora da transição, existem algumas coisas que você pode também levar em consideração. Primeiro, vendo que tudo é equilíbrio. A gente tem conversado aqui, e tudo que a gente faz depende de equilíbrio nas coisas nas decisões que a gente toma. Então, você precisa discernir qual é o momento da criança deixar a cama compartilhada, e tudo tem que ser analisado pelos pais e conversado com a criança, gente. Lembra dos combinados?
tudo tem que ser conversado previamente, tem que ser trabalhado com ela. Então, o que você pode fazer? Na hora que vocês decidirem, vocês perceberem que está na hora de deixar a cama compartilhada, a criança deixar a cama compartilhada, aí a gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro a criança dorme a noite toda com os pais, né? Aí numa outra fase, ela dorme só parte da noite com os pais. Quando ela dormir, os pais levam para a cama dela. Tudo conversado, gente. Tudo tem que conversar antes. Não faça as coisas na surpresa, porque a criança pode acordar assustada durante a noite, ver que não está na cama dos pais, ficar apavorada, ficar triste, ficar sentida. Então, tudo tem que ser conversado. E depois os pais passam, depois ela passa a dormir com os pais e eles levam a criança para a cama dela. Pode acontecer também, né, nesse decorrer, né, dessa transição, a criança acorda à noite e volta para a cama dos pais. Também é possível. Tudo é uma transição. Ou seja, depois um dos pais, ou os dois até, vai para a cama dela na hora de dormir, conta uma história, ora com a criança, conversa. Então, o papai agora já pode ir para minha cama? E vai para a cama dele. Ou dorme com a criança. Aí fala assim, olha, o papai já contou história, a gente já orou, agora a gente vai dormir e eu vou ficar aqui com você até você dormir. E depois papai vai para minha cama, tá legal? A mamãe vai para a cama dela. Vamos combinar assim? O que você acha? Tudo conversado. Aí depois a criança vai para a cama dos pais, uma outra fase, né, dessa transição. A criança vai para a cama dos pais na hora de dormir, aí eles conversam, contam uma história, oram juntos e a criança vai sozinha para a caminha dela. É outra fase. Então, tudo isso, gente, pode acontecer de uma forma atravessada aqui, né? Fora dessa ordem que eu falei. Pode acontecer, não tem problema. Cada criança vai agir de uma forma diferente. Cada família vai ter uma forma diferente de trabalhar com a transição. O importante é que seja conversado, que todos concordem. Por exemplo, no caso dessa menina que eu contei, o pai não estava achando legal que a menina ficasse na cama porque ele estava super desconfortável. Para a mãe estava ótimo, mas para o pai não estava legal. Então, tudo tem que ser conversado, tem que ser trabalhado, tem que ser analisado pela família e pelos pais. Outra coisa também, você pode incentivar quando você perceber que já está na hora da criança sair da cama compartilhada, você pode incentivar a criança a decorar o próprio quartinho dela, ela participar da decoração, dos enfeites, do que vai ter no quarto, para que ela aquele quarto fique cada vez mais do jeito dela, para que ela queira ir para lá, para que ela goste de ir para lá, para que ela sinta-se à vontade naquele local, não é? Se dormem juntos, né, os irmãos vão trabalhar isso juntos. Como é que vai ser o meu canto? Como é que vai ser o seu canto? O que a gente pode colocar aqui? Então, você vai junto com a criança trabalhar isso, montar o quartinho dela do jeitinho que ela gostaria, né? E aí, quando ela se sentir segura o suficiente, ela mesma vai tomar a iniciativa de ir pro quarto dela. Você vai ver. Ela mesma, você incentivando, você conversando, uma hora você então tá, mãe, hoje eu vou pro meu quarto então. Se eu sentir medo, eu posso voltar para cá? Pode, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, gente, na verdade, essa questão da cama compartilhada é um assunto também polêmico, mas a gente precisa ser mais flexível. Por quê que a criança tem que ir para o quarto e até dormir, chorar? Gente, eu não acho isso legal. Pensa bem. Olha o trauma que você pode estar causando para essa criança. Ela ter que ir para aquele quarto e ficar lá sozinha, no escuro, às vezes só com uma luzinha acesa e chorar até dormir. Eu não acho isso legal. Eu não acho que isso seja respeitoso. Eu não acho que isso seja generoso com a criança. Pense você passando por uma situação difícil, aconteceu alguma coisa no seu trabalho e você está muito desesperado e você tem que ficar lá no seu quarto sozinho, ir lá e se virar chorando, não tem ninguém para te acalentar. O que você acharia sobre isso?
Como você se sentiria? Você acha que é legal? Deixa a coisa fluir naturalmente. Não há necessidade da criança ficar chorando até dormir. Isso cria mais estresse, você não acha? A criança fica mais estressada ainda do que ela já está? Mais insegura? Será que você está contribuindo para que ela fique emocionalmente tranquila? Então, pense um pouquinho nisso. Então, o que envolve esse assunto, essa questão da cama compartilhada? Envolve equilíbrio, generosidade, compreensão, aconchego, acolhimento. Então, é a gente sempre preocupar com como eu vou trazer mais conforto para minha criança. Como que essa criança vai estar mais perto de mim? Como que eu posso criar pontes entre mim e entre a criança? Como que eu posso fazer isso? Então, a gente precisa sempre pensar por esse lado. E a cama compartilhada também faz parte da espiral do amor, que a gente trabalha aqui, não é? Que é amor, ensino, exemplo e disciplina. A cama compartilhada faz parte desse projeto, faz parte dessa espiral do amor que vai crescendo e se aprofundando cada vez mais. O relacionamento do seu filho vai cada vez mais sendo aprofundado, você vai tendo cada vez mais conexão com a sua criança. É um dos elementos, né, que a gente pode usar para trabalhar a educação dos nossos filhos, para nos estarmos mais perto dos nossos filhos. Então, o Amor em Gotas fica por aqui no dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa. E eu gostaria também que você colocasse aí nos comentários a sua experiência sobre a cama compartilhada, se você usou com seu filho ou não, se você teve esse privilégio quando você era criança, na sua infância, se você teve esse privilégio. Gente, por que não na adolescência? Olha, isso que eu ia falar também. Até hoje, os meus filhos já estão adultos. Até hoje, a gente, de vez em quando, vem todo mundo para nossa cama e a gente senta e a gente conversa e a gente ora junto. É muito bom. Até hoje, a gente ainda usa a cama compartilhada. Não para a gente passar a noite, porque tá todo mundo adulto, ninguém, né? A gente não cabe todo mundo junto na cama. Mas a gente até hoje ainda usa essa estratégia. Aí a gente conversa, aí às vezes um tá triste, aí começa a chorar, e a gente troca ideia, a gente acalenta, e a gente ouve um ao outro. Então a gente usa muito isso. Então, até assim, pra gente ler a Bíblia ou pra gente orar, a gente se reúne lá no meu quarto, na minha cama, na nossa cama, e a gente faz isso ali numa boa, tranquilo, e é muito bom. Então, fica aí essa dica da cama compartilhada, mas vocês têm que decidir juntos, certo? A família tem que decidir juntos se vai usar a cama compartilhada, se não vai e quando que ela vai deixar de ser usada. Tudo isso tem que ser trabalhado junto. Gente, um beijo para vocês nessa manhã maravilhosa e eu quero agradecer a presença de vocês aqui e peço que vocês deixem aí o seu comentário. Um beijo. Qual é o nosso lema mesmo? Vai lá e dá um abraço apertado e demorado no seu filho, ou no seu pai, ou na sua mãe, ou no seu irmão, ou na sua prima, quem estiver perto de você aí. Beijo!